Aleluias. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aleluia. Você pode se assentar adorando o Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Eu quero que você olhe para esse irmão, essa irmã que está do teu lado, e fala para ele assim, com voz de autoridade, fala assim: você está preparado para viver o improvável de Deus? O improvável de Deus. Meus irmãos, essa palavra, eu quero só dar uma pequena pincelada de um pequeno testemunho da minha vida, e da vida da Viviane, minha esposa. Foi um momento que eu passei na minha vida, onde que eu estava desempregado, a Viviane desempregada, e nós estávamos com o Isaquezinho. Hoje o Isaac, ele já está morando com o Senhor, mas nós vivemos um momento fantástico da parte de Deus, por causa que eu desempregado, a Viviane desempregada, e eu já preocupado, por causa que na época o Isaac, ele tomava uma lata de leite que custava cento e poucos reais, 140, 150 reais, e a gente não tinha o recurso para comprar essa lata de leite, já estava na última lata, e a lata, ela dava para 5 dias, nós tínhamos acabado de abrir a lata, disso eu me recordo. Mas aconteceu um fato que eu lembro que eu peguei o Isaquezinho e eu fui para o monte orar, e eu comecei a orar e comecei a clamar ao Senhor. Falei: Senhor, mas eu preciso, eu tenho que ser o provedor da casa, e eu tenho o Isaac, ele tem a lata de leite, está acabando, eu e a Viviane, a gente se vira, a gente vai para o arroz, para o ovo, e me deu uma aflição muito grande, me deu uma frustração muito grande. Eu estava numa batalha espiritual muito grande da minha vida, porque me trouxe decepções e frustrações. Eu falei assim: meu Deus, e agora? E quando eu estava descendo com o Isaquezinho, eu estava indo para casa, a voz do Espírito Santo de Deus falou bem ao meu ouvido: prepare-se para viver o improvável de mim. E quando eu ouvi aquilo lá, eu lembro que a Viviane estava preparando um franguinho na panela. Eu cheguei em casa cheio de alegria, lembra, amor? Eu chorando, cheguei chorando. Falei assim: Viviane, você não sabe o que aconteceu? Dela: o quê? Deus falou no meu ouvido: prepare-se para viver o improvável de mim. E eu fiquei com aquela palavra no meu coração. E eu vou contar algumas histórias que começaram a acontecer, não sei bem a ordem, mas começou a acontecer. De repente, meus irmãos, chegou um irmão lá em casa. Ele abriu o carro dele com uma peça de picanha, com carvão, com legumes, frutas e um sorvete, e justamente o sorvete que a gente gostava de tomar. E ele falou assim: ó, eu estava lá no mercado e o Senhor falou assim: leva para o meu servo. Eu fiquei impactado, eu falei assim: meu Deus do céu, eu já fiquei impactado. E nessa mesma semana chegou uma irmã, falou assim: eu preciso falar com vocês. Ligou para a Viviane: eu preciso falar com vocês, posso ir à noite na casa de vocês aí? Pode. De repente chega essa irmã com mais umas 3, 4 irmãs, chegou com uma caixa cheia da caixa de leite que o Isaac precisava. Mas chegou com uma caixa com várias caixas de leite, e com mais uma caixa cheia de frutas, cheia de legumes, com carne, e ainda chegou com uma oferta. Eu falei assim: meu Deus do céu, para não falar muito assim ainda, porque tem muita coisa que vai acontecer aqui hoje. De repente o irmão me liga: você está em casa? Estamos em casa, então eu estou chegando aí. O irmão, quando ele vai encostar em casa, ele já vai encostando de ré. Daí eu peguei: que irmão doido, ele já está vindo para sair já, que negócio é esse? Não vai dar tempo para a gente passar o café. Daí eu abri o portão, só que quando eu abri o portão, ele abriu o porta-mala. Quando ele abriu o porta-mala, tinha uma compra aproximadamente, eu acredito eu,
fazendo os cálculos na época, uma compra mais ou menos de uns R$ 2.000, dois mil e pouco. Era muita coisa. Era muita coisa. Então eu quero falar para você, dentro desse testemunho que eu vi, prepare-se para viver o improvável de Deus na sua vida. Prepare-se, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Aleluia. Chego até a me emocionar. Como não me emocionar? Por causa que eu estou falando do improvável de Deus. Mas o que é o improvável de Deus? O que é esse improvável da parte de Deus? O improvável da parte de Deus é aquilo que foge à lógica humana, aquilo que não está dentro da nossa cosmovisão, aquilo que a gente tem um raciocínio lógico, aquilo que a gente acha que é provável, aquilo que acha que vai acontecer, porque muitas vezes nós esperamos o improvável de Deus e a gente ainda dá regras, vai acontecer desse jeito. Não, mas o improvável de Deus é totalmente fora da lógica humana, é totalmente fora daquilo que eu e você vemos, é algo que nós não acreditamos, é algo que você fica impactado. E até mesmo através dessa palavra, nós vemos que Davi é um improvável, e Deus, Ele nos quer nos usar como improváveis para derrubar gigantes das nossas vidas. Aleluias. Aleluias. No improvável de Deus, você vê Sara, quando estéril, quando 90 anos de idade, engravidou do filho da promessa, Isaac. O improvável de Deus faz Moisés, conhecido como o libertador do povo, gago, que anda pelo deserto, chega numa situação onde ele está de frente para o mar, e atrás está o exército de Faraó. Na visão do povo, vamos morrer, mas na visão de Deus, abre-se o mar vermelho. Ele abre aonde não tem porta, Ele dá uma saída onde não tem. Ele é especialista nisso. No improvável de Deus, nós vemos por exemplo um profeta que estava escondido numa caverna, mas de repente Deus fala assim: sai para fora. E para concluir a história dele, ele é elevado aos céus numa carruagem de fogo. No improvável de Deus, nós vemos José, o sonhador, que virou escravo, mas que se tornou governador do Egito, e que alimentou toda uma nação. Aleluias. No improvável de Deus, nós vemos também Ana, que era estéril, mas quando derramou o seu coração em adoração àquele que vive e reina, pedindo, só quero um filho, engravidou. No improvável de Deus, nós vemos, por exemplo, a história de Ruth, a história de Raabe. Ruth, que era a nora da viúva do filho de Noemi, de um povo moabita, de um povo que não era do povo de Deus. Ela poderia simplesmente falar assim: Noemi, segue o teu caminho, que eu vou para esse caminho. Mas não, ela chegou para a nora dela e falou assim: aonde tu fores eu vou, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluias. Raabe, que era uma meretriz, quando viu os feitos do povo de Deus, falou assim: não, é esse Deus a quem eu quero servir. Depois da derrubada de Jericó, foi salva Raabe e a família de Raabe. E se você for pegar duas mulheres que não fazem parte da genealogia do povo de Deus, mas lá no Novo Testamento aparece o nome delas como a genealogia de Cristo, aquele a qual nós louvamos aqui agora, que abre porta, que abre prisões, somente com a sua voz. Aleluias, aleluias. Você agora está aqui sentado, estamos no mês de outubro, talvez você está até sem motivação. Eu já louvo a Deus por causa que quando o pastor Juarez
ele trouxe uma palavra do salmista, fala sobre o Salmo de Davi. O pastor Juarez, ele usou um termo muito agradável para essa pregação. O pastor Juarez falou assim, que o Davi, ele já estava cansado, não, pastor? Ele já tinha lutado muitas batalhas, e ele estava cansado. Talvez você está aqui, já no mês de outubro, já deve estar pensando, acabou o ano, não tem mais nada o que fazer. Algo que te desmotiva, algo que te frustrou, assim como o salmista que o pastor Juarez falou. Mas o que está impedindo de você ainda acreditar no improvável de Deus, ainda neste ano acontecer na sua vida? Falta um pouquinho menos de que 3 meses, mas nada impede Deus de operar o improvável na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, no seu ministério, em tudo que você faça, aonde você colocar a planta dos seus pés. Nada é impossível para Deus, nada. Ele não determina conforme o meu tempo, conforme o meu pensar e conforme o meu agir. Aleluias, aleluias. E esse texto ele traz uma batalha, que todo mundo conhece, que Davi, ele luta contra Golias. Mas existem detalhes nessa batalha que eu quero que você preste bem atenção. Eu quero que você veja que nesse texto, com clareza, aqui nós já conseguimos ver que o mundo espiritual e o mundo físico, eles caminham lado a lado, eles caminham junto um do outro. Me dá medo dessas pessoas que querem ser super espirituais. Existe um equilíbrio. Não adianta você estar altamente espiritual e o teu físico está totalmente abalado. Não tem como você falar para mim que você é aquele crente fervoroso, mas chega em casa, não tem comunhão com o esposo ou com a esposa, não tem comunhão com os filhos. O espiritual anda lado a lado com o físico. Para você ter ideia, existia uma batalha que estava acontecendo há mais de 40 dias, estava tendo uma afronta do filisteu Golias. As fileiras já estavam colocadas, a batalha estava por aqui para acontecer. Olha só o que Deus ainda me revela. Sabe por que não aconteceu? Porque Davi ainda não tinha chegado na batalha. Existem batalhas que é feitas para você vencer. Não é por irmão A, não é por irmão B, não é por irmão C. Foram batalhas feitas que é para você vencer. Pode passar os dias, podem passar os meses, podem passar os anos, mas batalhas são feitas para você vencer. Para entrar ainda naquele contexto que eu falei para você, do mundo espiritual, do mundo físico, você vai ver que Golias, quando ele amaldiçoa Davi pelos deuses dos filisteus. Você vai ver no contexto bíblico. Só que Davi, ele fala assim: não, peraí, isso daí eu não aceito. E tem mais: o Senhor vai entregar você na minha mão, e ainda hoje eu vou cortar a sua cabeça, e os corpos dos filisteus vão estar derrubados pelos campos, para as bestas e as feras comer, no nome do Deus vivo. Uma Golias que amaldiçoa Davi através dos deuses dos filisteus, e outra Davi que profere bênção, a vitória sobre a vida dele, através do Deus vivo, Deus dos exércitos. Eu te pergunto: a quem você está adorando? Quem é o seu Deus? Se é o Deus a qual nós entoamos louvores aqui
há poucos minutos atrás, se prepare que uma grande vitória vai acontecer na sua vida. Se prepare, porque o que Deus tem na sua vida é muito grande. Não é pequeno, é grande. Mas você vai ter que enfrentar os gigantes. Não é pessimismo, não é achismo, não é palavras de positivismo, não é superstição, não é misticismo, é verdade, é vitória, é glória de Deus que precisa ser manifesta aos improváveis escolhidos dele aqui na terra. Cadê os improváveis? Eu quero ver. Fala assim: eu sou o improvável de Deus. Eu sou o improvável de Deus. Existem aqueles que estão mais no mundo físico, se preocupam mais com as riquezas do mundo. São aqueles que precisam de outros para vencer as suas batalhas espirituais. São aqueles que precisam de pessoas para sempre estar orando. São aqueles que precisam abrir a palavra para você, para sempre você estar ouvindo, mas a palavra na sua casa você não lê. Aquela Bíblia que sempre está aberta no Salmo 91. Até conhece o Salmo 23, mas não vive. Eu te convido a viver num mundo de equilíbrio, tanto espiritual quanto físico. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluias, aleluias. Porque Davi, ele foi considerado o improvável. Porque vejamos, Golias, um homem de guerra, um homem que era treinado, um homem que foi preparado para lutar batalhas. Davi, simplesmente um jovem, que a Bíblia fala que ele tinha uma aparência linda, humilde. Enquanto Golias estava treinando, Davi estava no shopping, ou estava na sorveteria tomando um sorvetinho. Há uma diferença muito grande. Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura. Davi, vamos colocar 1,70, 1,60. A couraça que protegia Golias pesava aproximadamente 56 a 60 quilos, só a couraça, mais o capacete de bronze, coloca mais uns 8 quilos, mais a proteção das canelas, 7 quilos, a proteção dos ombros, mais 7 quilos. Imagine um homem para carregar todo esse peso, enquanto Davi não tinha nada, só tinha uma funda e 5 pedras. Golias tinha um escudo que pesava 7 quilos. Golias tinha uma espada. Golias era preparado para a guerra. Davi, ele não era preparado, mas Deus prepara. Deus dá o escape, Deus dá o condicionamento, Deus dá a sabedoria. Deus. Está acabando o ano. E como é que está o seu pensamento? Você está motivado? Ou você está desmotivado por não ter alcançado aquilo que Deus falou para você já? Ou você já não está mais acreditando nos seus sonhos? Já está pensando para o ano de 2026? O que está te afligindo? O que está te paralisando? Daí vem a diaconisa Patrícia e fala que muitos estão paralisados por causa do medo. Daí vem o louvor que nós já não somos mais escravos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O que precisa mudar na sua mente? O que precisa mudar na sua atitude, nas suas ações?
para que você possa viver o improvável de Deus na sua vida. Está triste? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o que fazer para viver o improvável de Deus? No versículo 17, primeiro passo: atenda o chamado de seu pai. Atenda o chamado de seu pai, porque a palavra fala que Jessé chamou Davi para ir levar os queijos, os leites. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto para falar com Deus? Qual foi a última vez que você pegou a palavra de Deus para ouvir a voz de Deus no seu íntimo, no seu particular? Quantas vezes Deus está falando: vem para a casa do Pai, vem que eu preciso falar contigo. Entra no teu quarto, porque eu falei, entra no teu quarto, fecha a porta, porque ali eu vou te revelar segredos. Qual foi a última vez que Deus falou contigo e você não atendeu a voz de Deus? Quantas vezes Deus está te convidando para você vir para o culto e você não vem? Atenda o chamado. Segundo passo: seja obediente. No versículo 18, Jessé, ele dá a ordem a Davi: vai até os teus irmãos, leve isso, se apresente lá, leve isso, leve aquilo, leve isso. Davi, ele poderia questionar, por causa que ele estava pastoreando. Ah, pai, não vou lá não, aqui está sossegado, vou lá no momento hostil, momento de guerra, num terreno que está respirando morte. Seja obediente ao seu pai e à sua mãe. Nós temos um mandamento no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 12: honrarás o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias aqui na terra e tudo te vá bem. Você pode não estar vivendo o improvável de Deus por causa que você está sendo um filho desobediente. Você não está honrando o seu pai e a sua mãe. É muito fácil você chegar aqui na igreja e honrar o pastor, declarar amores aos seus líderes, e não declara esse mesmo amor para aquele que te colocou no mundo, aquele que foi escolhido por Deus para te colocar aqui na terra, aquele que te deu os primeiros passos, aquele que te educou, aquele que disciplinou. Mas meu pai não me educou, meu pai não me aconselhou, meu pai não isso, meu pai não aquilo. De você quer suprir a sua carência através dos seus líderes, através dos seus pastores. O pastor e a pastora não são seus pais e não são as suas mães. Os seus líderes não são os seus pais. Honre, princípio da honra. Honre primeiramente os seus pais. Eu falo isso aí porque tem muita gente que já não fala com o pai, já não fala com a mãe. E eu não estou falando daqueles pais que já partiram, eu estou falando dos pais que ainda estão em vida. Por que você não se reconcilia logo com seu pai e com a sua mãe? Por que você não se reconcilia? Eu te dou um conselho. Essa palavra veio para alguém que está assistindo, para alguém que está aqui. Se eu fosse você, saía do culto, ligava ou ia pessoalmente falar com seu pai e com sua mãe. Tira esse bloqueio que está bloqueando o improvável de Deus na sua vida. Mas você não sabe o que meu pai me fez, você não sabe o que minha mãe me fez. É tempo de maturidade, é tempo de perdoar. Perdoa.
perdoa, mas prepare-se também para pedir perdão, porque existem aqueles que gostam só de ouvir o perdão, mas não gostam de pedir perdão. Terceiro passo, saia da rotina. No versículo 20, Davi, ele estava tranquilo, pastoreando ovelhas, estava tranquilo no terreno, bem sossegado, e o pai dele falou assim: você vai para lá, você vai para a guerra, você vai estar lá num ambiente hostil. Eu já falei que um ambiente que vai cheirar morte. Davi, ele não questiona, ele simplesmente saiu da rotina dele. Talvez um improvável de Deus não está acontecendo na tua vida, por causa que você sempre continua com os mesmos pensamentos, sempre continua com as mesmas atitudes. Você quer um novo de Deus, mas com as velhas atitudes não dá. Deus, ele não vai colocar vinho novo em odres velhos. Deus, ele não vai colocar um novo de você enquanto você estiver vivendo no velho. Saia da rotina. A sua mente, o seu cérebro é preparado para viver no comodismo, para viver numa situação: aqui está bom, aqui está tranquilo. Faça algo novo. Quer crescer ministerialmente? Faça algo que você não fez ainda. Ah, mas eu leio a palavra uma vez por semana. Leia 7 vezes por semana. Ah, mas o meu jejum, comece a jejuar. Ah, mas eu não me santifico. Comece a se santificar. Santifica a sua boca de falar todo mal. Santifica os seus olhos, as suas mãos. Não toca onde não pode tocar. Não fica olhando aonde não é para você olhar. Não coloque a planta dos seus pés aonde Deus não mandou você ir. Talvez você não está vivendo o improvável de Deus na sua vida, porque você ainda está com alguma raiz do velho. Está na hora de cortar essa raiz do velho sobre você, para você viver o novo. Está na hora de você viver a poda de Jesus Cristo sobre a tua vida, para você viver o novo, para gerar muitos frutos. Gerar muitos frutos. Talvez você não cresceu profissionalmente porque você não buscou um conhecimento, não buscou uma sabedoria nova, não buscou um estudo novo. Mas eu quero fazer algo diferente. Mas o que você está fazendo de diferente para viver o diferente na sua vida? Começa a querer viver o novo, tomando atitudes novas. Quarto passo: não dê ouvidos aos medrosos. No versículo 24, quando Davi ele chega, ali você vai ver que o exército ele está fugindo das afrontas do grande gigante Golias. O exército está com medo. Os homens estão com medo. Para quem que você está dando ouvido? Aquele que não acredita nos seus sonhos? Aquele que quando você fala algo, de vez motivar, ele te desmotiva? Aquele que não acredita na sua vitória? Porque a palavra fala que Davi, ele chega para uns homens do exército. Por que Davi não chegou para os irmãos dele? Você já se perguntou isso daí? Por que Davi não simplesmente chegou para os irmãos deles que estavam lá na guerra? Ele chegou para alguns homens do exército. Porque a verdade é essa: existem irmãos que colocam mais medo do que coragem na sua vida. Existem irmãos que são como os 10 espias. Nós não podemos avançar porque os homens que estão lá são muito grandes. Realmente a terra mana leite e mel, mas certamente eles vão nos pisar como se fôssemos moscas. Mas existe aqueles
Não, não nos disse o Senhor Deus? Então vamos prosseguir, vamos avançar, e vamos tomar posse daquilo que nos é direito. Aleluia, aleluia, aleluia. Não importa quais são os gigantes que estão na sua frente, prossiga e não dê ouvidos a medrosos. Eu lembro um dia que eu ouvi uma frase: está com medo? Prepare-se, você vai perder. É forte essa frase. Está com coragem? Está motivado? Prepare-se, você vai vencer. Quinto passo: esteja preparado. Mostre as suas credenciais ao rei. Aleluias. Tem muitas pessoas que querem viver o improvável de Deus, mas não se prepara. Ali quando Davi ele se apresenta para o rei fala assim: não tem como você ir à frente dessa guerra, porque o homem que está lá é um homem de batalha. Olha o medroso, é um homem que vai te matar. Só que Davi fala assim: não, meu rei, espera. Estava eu um dia pastoreando minhas ovelhas, de repente veio um leão e pegou a ovelha. Eu tirei a ovelha da sua boca, peguei na barba do leão e matei. Aleluia. E também veio um urso e feri da mesma forma. Quais são as suas credenciais? Que palavra tremenda, quando vai assim: peguei na barba. Você imaginou a cena, irmão? Peguei na barba deste leão, tirei a ovelha da boca dele e ainda matei ele. E depois veio um urso, matei também. Ali, com a voz de autoridade, o rei falou assim: eita, realmente está diante de mim alguém que é diferenciado, alguém que mostra coragem, aquele que tem determinação. Mas daí você não entendeu. Você quer, por exemplo, ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus, quer subir aqui, ou quer louvar, mas você não vem na escola bíblica, você não se prepara para dizer os 10 minutos, conforme a diaconisa Patrícia trouxe aqui com maestria. Por que você acha que funciona a escola de Maquir? Para que você possa estar preparado, que quando o Senhor te dá uma palavra, você vai abrir a palavra e você sabe que a palavra de Deus vai ser alcançada nos corações das pessoas, porque não é, o poder não está no microfone, mas está na voz daquele que dá a palavra e é o dono da palavra. Só que eu entendo que muitas vezes as pessoas, por imaturidade, ela acha que está preparada, mas não está. Escuta, Deus nunca vai te colocar numa batalha para você perder. Deus nunca vai te colocar numa batalha para você ficar frustrado ou decepcionado, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Você parou para pensar? Da onde isso Deus vai te colocar na frente de uma batalha para você perder? Para outras pessoas falam assim: aonde está o teu Deus? Cadê o Deus que tu serves? O nosso Deus é um Deus de motivação, é um Deus de vitória. Como é que está sendo o seu preparo espiritualmente e fisicamente falando? Não vá para a batalha sem estar preparado. Não entre em batalhas sem estar preparados. Ah, mas eu quero ir lá na casa da irmã orar. Fiquei que a irmã tem sérios problemas. E eu preciso ir lá, eu quero ir. Deus te mandou ir? Não vá. Está preparado? Não estou, então não vá. Não entre em batalhas a qual você não está preparado.
Sexto passo: não queira usar aquilo que não é para você. O rei Saul até concorda e fala assim, eu tenho para mim que o rei Saul falou assim, então, se tiver que morrer um, que morra ele, né? Mas o rei Saul falou assim, pegue a minha armadura, pegue a minha espada. A palavra fala que Davi, quando colocou a armadura, não conseguia nem andar, não conseguia se mover direito. E aí ele fala para o rei, não, eu não quero isso, não quero, porque eu não treinei com isso. Isso daqui não é para mim. Lute com as suas armas. Faça como Davi. Seja uma pessoa leve. Lute com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque muitas vezes você tem o dom de orar e não tem o dom de louvar. Você tem até o dom de pregar, mas não tem o dom de orar, dom de expulsar demônios. Procure qual é o seu dom, procure qual é a arma que Deus colocou nas tuas mãos, procura qual é a sabedoria, qual o conhecimento que Ele quer que você exerça, mas não use aquilo que é do irmão, não queira tomar lugar do irmão ou da irmã. Sétimo passo, estamos indo para o final. Profetiza a sua vitória. Porque quando Golias, ele afrontou Davi, ele respondeu já de imediato. Você está enganado. Porque hoje, eu já até falei esse texto, hoje mesmo, o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Você está enganado. Eu vou cortar sua cabeça. Os filisteus vão, você está enganado. Profetiza a bênção sobre a sua vida. Chega de murmuração. Chega de falar, ai meu Deus, eu não consigo. Ai meu Deus, não dá. Ai meu Deus, isso. Ai meu Deus, aquilo. Não dá para mim, isso não é para mim. Ei, se está diante da tua presença, porque é para você vencer. Não queira se amedrontar, porque o gigante está te afrontando. Talvez esse gigante é a saúde. Talvez esse gigante pode até ser o financeiro, o profissional, ministerial. Qual é o gigante que está na sua frente e que você mesmo não está acreditando mais? Começa a profetizar a bênção sobre a tua vida. Fala assim, eu vou vencer. Essa saúde não, essa doença não vai me derrubar. Esse financeiro, o Senhor vai me dar a capacidade administrativa para administrar. Sim, eu vou abrir a minha empresa, sim. Eu vou ser um bom funcionário, sim. Eu vou ser um bom obreiro, sim. Profetiza. Já foi aberta as prisões do medo aqui hoje. Por que você ainda continua com medo? Oitavo passo para a gente finalizar. Se o gigante correr para te atacar, corre para atacar ele também. Corre, não fuja. Não seja um medroso. Porque a palavra fala que Golias se levantou e apressou-se para ir de encontro de Davi. O que Davi fez? O quê? Eu corro mais rápido. E começou a correr. Eu fico imaginando, irmãos, os dois exércitos olhando para aquela cena, os filisteus olhando para Davi, vai matar, e os israelitas, vai morrer. O exército amigo falando, vai morrer. Meu Deus, vai dar uma colisão, não vai sobrar nada do Davizinho. E Davi correndo. Olha a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos. A palavra fala. A palavra fala que Davi jogou.
aquele gigante, aquilo que era proteção para ele, aquilo que ele achava que guardava a vida dele, a palavra fala que a pedra crava no meio da testa do gigante. Aleluia. O gigante, ele perde os seus sentidos e cai. Agora eu vejo outra cena. Eu vejo os dois exércitos. Os israelitas falando um para o outro: eu não acredito. Os filisteus: não pode ser. Davi pega a espada que era de Golias, foi-se a cabeça do gigante. Foi-se a cabeça do gigante. Os filisteus, correram. O exército de Israel avançou e começou a matar os filisteus que estavam no caminho. Davi pegou a cabeça de Golias, eu consigo entrar nessa cena, pastor Sérgio. O exército que não acreditava começou a acreditar e começou a louvar a Deus. A palavra fala que o exército de Israel começou a jubilar, começou a louvar a Deus e começou a encorajar. Deus está te levantando um improvável para aquelas pessoas que não acreditam em você, para começar a louvar o Deus vivo, para começar a acreditar que existe o Deus do impossível, o Deus de milagres. Aquilo que estava decretado morte na sua vida começa a ser coragem para aquele povo que estava com medo. Aquilo que não acredito sobre você, pessoas vão olhar e falar assim: realmente este é um improvável de Deus. Pessoas que olham para você e falam assim: incapaz, não pode ser. Mas pessoas que vão olhar para você e falar assim: meu Deus, está grávida, meu Deus, está crescendo, meu Deus, está pregando, meu Deus, está curando. Quem quer ser o improvável de Deus, faz assim com a sua mão, se coloque de pé. Meus irmãos, o que muitas vezes acontece de errado é a falta de confiança. Pastor Juarez foi tremendamente usado aqui hoje, a diaconisa Patrícia também, os louvores que foram entoados, foi tudo direcionado para que possamos receber essa palavra e falar assim: o melhor de Deus está por vir na minha vida. O improvável de Deus está vindo na minha vida. O ano de 2025 não acabou ainda, prepare-se. Até dezembro você vai ter testemunho para contar. Até dezembro muitos gigantes vão cair, para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu quero te convidar agora para me orar pela sua vida. Você que está faltando coragem, você que está faltando obediência, você que muitas vezes na sua boca falou assim: não vai dar certo, mas hoje você vai declarar aquilo que eu profetizei mal sobre a minha vida. A partir de hoje eu vou começar a profetizar bênçãos sobre a minha vida. Talvez eu estou lutando batalhas que não é para mim lutar, isso está me sobrecarregando. 2025 para mim está sendo um ano desmotivacional, está sendo um ano aonde que eu já estou pensando no ano 2026, mas eu quero declarar hoje que eu quero viver um improvável de Deus no ano de 2025. 2026 você vai entrar com tudo. Eu quero te convidar, você que precisa de uma oração,
E você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que não confia mais, você que até ouve, vem para a igreja, tudo, mas o coração está frio. Muitas vezes você senta na sua cadeira e fala assim: o que eu estou fazendo aqui? E como nós louvamos aqui hoje, Deus está constituindo como um adorador dele. E quando você se tornar um adorador do Senhor, não haverá correntes, não haverá prisões, porque nós sabemos que Ele abriu a grande porta para mim e para você. Nós louvamos que nós éramos réus, nós merecíamos a morte, mas Ele abriu a porta da salvação, Ele abriu a porta da vida eterna. Daí você vai pegar o texto a qual nós lemos. Davi, ele pergunta para aqueles homens: o que o rei vai dar? O que o rei vai dar para o homem que afrontar, ou o homem que vencer? O rei vai dar a filha dele. Você vai fazer parte da família real, vai te encher de riquezas, e tem mais: a sua casa e a casa do seu pai nunca mais vão pagar impostos. Aleluias. Davi falou assim: é uma boa causa, eu vou para cima. É uma boa causa ou não é? Vem para cima, vai para cima. Ele falou assim: mas agora você está trazendo a teologia da prosperidade. O nosso Deus é o Deus da riqueza, do ouro e da prata. Ele dá conforme a medida que Ele sabe que Ele pode te dar. Não se preocupe, Ele não vai te dar a riqueza sabendo que você vai se perder, mas se prepare que Ele vai te dar riqueza sabendo que você vai adorá-lo. Porque você não pode se tornar um rico soberbo, um rico de olhos altivos, um rico humilde, mas em todas as áreas da sua vida, tanto espirituais como físicas. Quem quer o improvável de Deus, vem aqui para frente. Precisamos orar. Não vou ficar chamando muito. Vem aqui para frente, você que é corajoso e corajosa. Rompa esse medo agora e venha receber uma oração. Tá? Nós queremos abençoar a sua vida em nome do Deus vivo. Aleluias. Você é escolhido de Deus para derrubar gigantes. Senhor meu bom Deus, Pai, no nome de Jesus, pessoas que ouviram Tua palavra, pessoas que acreditam no Seu poder, pessoas que tiveram a coragem de vir aqui à frente, eles querem viver o improvável do Senhor. Então eu te peço, Senhor, chama eles no particular, mostra a direção, dá a ordem, coloca palavras novas no coração, faça algo novo, Pai, para que eles possam viver o improvável do Senhor. Pessoas que não estão aqui na igreja, mas ouviram a Sua palavra através das redes, que o Senhor venha alcançar eles da mesma forma, Senhor meu bom Deus. Papai, que nós cremos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós sabemos, Pai, que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós também sabemos, papai querido, que nova criatura nós somos em Cristo Jesus. E o nosso Jesus, Ele mesmo falou, quando a gente poderia estar triste ou desanimado, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Da mesma forma, papai querido, que nós somos co-herdeiros com Cristo, nós iremos vencer o mundo. Nós iremos vencer, papai querido, aquilo que quer trazer derrota para as nossas vidas. Nós iremos vencer, papai querido, aqueles que querem nos derrubar. Nós iremos vencer, papai querido, tudo aquilo que bloqueia, que atrasa a nossa vida, papai, em nome de Jesus. Nós queremos viver o novo do Senhor.
Abençoa, papai querido, essas pessoas com o improvável do Senhor, porque nós cremos que o improvável do Senhor, papai querido, é resultado de milagre, é resultado do impossível, papai querido. O homem pode até não acreditar, mas nós acreditamos no Deus do impossível. Nós acreditamos no Deus de milagres, que opera maravilhas, no Deus que ressuscita mortos, no Deus, papai querido, que tira a doença do caminho, no Deus que provê, no Deus que faz tudo para os seus que o adoram em espírito e em verdade, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Obrigado, Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa essa palavra no coração de cada um, que possamos, papai, que receber mais de ti, para a honra e a glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir o Senhor?